perguntaram o que é o homem para o filósofo grego Platão, ele respondeu que é uma criatura bípede sem penas. Desde então, a definição de Homo sapiens mudou bastante, mas a descrição de Platão hoje serve para outra criatura, SCP-3199. Os antigos gregos raramente visitavam a costa da Irlanda, onde esses seres foram vistos pela primeira vez. Foram eles que deram origem às Banshees, mulheres fadas dos folclores irlandês e escocês. Sua mitologia conta que as Banshees são espíritos que preveem a morte. Um típico grito de Banshee é uma mistura de uivo de lobo, choro de criança e o forte grasnido de gansos selvagens. De fato, os sons emitidos por SCP-3199 podem ter inspirado os mitos sobre a existência das Banshees. Só que não são gritos para os mortos, como diz a lenda, mas sim o som de quando ovos são postos. Mais tarde eu explico isso. Agora, vamos às características dessas anômalas criaturas. SCP-3199 é um humanoide bastante diferente. Parece uma galinha gigante e sem penas, com cabeça de humano. O monstro tem 2,90 metros de altura, ou 9,5 pés. 10 centímetros mais alto que um elefante asiático em sua centelha. Espécimes recém-nascidos de SCP-3199 têm 360 quilos, ou 794 libras. Ou seja, 90 quilos ou 200 libras mais pesado que um urso pardo adulto. Quando chegam na puberdade, pesam cerca de 780 quilos, ou 1.720 libras. É o quanto pesa um bisão macho adulto. Com essas dimensões, não nos espanta saber que eles destroem quaisquer criaturas vivas dentro de um raio de 600 metros ou 2.000 pés de seus ninhos para proteger seus filhotes. É praticamente impossível não aparecer no campo de visão dessa criatura, pois ela pode girar sua cabeça a até 340 graus. Isso porque o pescoço do objeto de estudo tem cartilagem em vez de ossos, característica que o torna corcunda. E mais, correr dele é inútil. O objeto se move a uma velocidade média de 25 km por hora ou 15,5 milhas por hora. As composições química e genética do SCP-3199 merecem atenção especial. Sua pele é completamente coberta por uma substância similar ao albume, encontrado nos ovos comuns de galinha. A criatura compartilha uma grande parte de seu DNA com as galinhas domesticadas. Outra parte do DNA é idêntica à de chimpanzés, mexilhões, doninhas, víboras comuns e humanos. Com exceção dos humanos e chimpanzés, que são próximos evolutivamente entre si, ficam distantes um do outro na árvore filogenética, então é impossível a hibridização de seus genomas. Pelo menos é nisso que se acreditava antes da descoberta desse objeto SCP. Minha hipótese é a de que esse híbrido foi gerado artificialmente com uma peculiaridade. Espécimes de SCP-3199 existem desde tempos muito remotos, quando surgiram as primeiras lendas das Banshees irlandesas, e naquela época a humanidade nem tinha conhecimento de genes, e então não tentaram cruzar espécies. Isso me levou a crer que os SCP-3199 talvez tenham origem extraterrestre. Mais precisamente, foram criados no nosso planeta com um material genético local, mas manipulados por engenheiros geneticistas alienígenas. A espécie das galinhas e galos domesticados surgiu em cerca de 8.000 a.C. Nesta data que os Homo sapiens puseram seus pés na Irlanda, e na minha opinião não foi por acaso. É bem provável que antes das pessoas terem chegado lá, a Irlanda, uma ilha então deserta, tenha servido como lugar de experimentos conduzidos por cientistas de outro planeta. Através de tecnologias desconhecidas por nós, cruzaram galinhas domesticadas asiáticas, chimpanzés africanos, doninhas, víboras europeias e mexilhões do mar da Irlanda. As criaturas resultantes começaram a se multiplicar muito rápido e tinham que se alimentar. Por isso, os alienígenas fizeram as pessoas irem até a ilha para servirem de comida para as novas criaturas. De fato, as características de sua reprodução são o que mais dificultam a destruição total dessa espécie. Como estas criaturas são uma grande ameaça ao pessoal da Fundação e à população mundial, muitas tentativas de extingui-las têm sido feitas. Matar um SCP-3199 adulto é fácil. Para isso, bastam alguns tiros com arma de fogo em seu coração ou separar sua cabeça de seu torso com um facão. No entanto, as criaturas em qualquer idade, inclusive os recém-nascidos, possuem ovos em um órgão parecido com o estômago em sua cavidade abdominal, passam pelo tubo digestivo e saem pela boca. Esse processo é muito dolorido para os objetos, que emitem um alto choro atribuído às Banshees pelos antigos habitantes irlandeses. Mas mesmo que se extraiam os ovos dos indivíduos depois de mortos, os ovos se desenvolvem. Um novo ser eclodirá de qualquer forma. Destruir os ovos é incrivelmente complicado, o que dificulta o extermínio de todos os espécimes SCP-3199. Atingi-los com uma marreta ou outros objetos contundentes não deixam nem marcas nos ovos. Ácidos também não surtiram efeito. O ovo permaneceu em um container com ácido sulfúrico por uma semana e saiu intacto.
Sem resultados também o uso de lâminas ultra afiadas. Serras e brocas de alta qualidade se quebraram com a rígida casca dos ovos. A maior esperança da fundação era uma prensa hidráulica. Os ovos foram submetidos a uma pressão de 1.200 megapascal ou 180.000 psi, o que não provocou nenhum amassadinho. Daí tentaram experimentos de pressão em 2 estágios. No primeiro, o ovo foi esfriado a 190 graus Celsius, ou menos 310 graus Fahrenheit. O ovo foi mantido nessas condições por 2 horas. E então colocado em uma prensa hidráulica a uma pressão de 60 megapascal ou 9.000 psi. Depois de meia hora, o ovo se quebrou em pedacinhos. Notou-se que não havia albume nem gema dentro. São provavelmente sintetizados diretamente pela casca em estágios mais avançados do seu desenvolvimento. Esses fragmentos foram moídos em um pó, que então foi enviado para uma análise química. De acordo com os químicos, a casca continha esmalte, madrepérola e um composto de carbono desconhecido pela ciência. Se você olhar por meio de um microscópio, poderá ver que as estruturas de carbono consistem em compactos cristais. Posso explicar com uma analogia com o gelo. Se você pegar cubos de gelo do congelador e compará-los com água congelada que vem de outros planetas, você vai observar que o gelo alien possui uma estrutura diferente e de altíssima densidade por causa da grande pressão do impacto, e é também difícil de ser fraturado. Carbono orgânico foi só avistado em Marte pelo ser humano, mas é bem possível que, como o gelo, seja formado em altas pressões e tenha altíssima densidade. Consequentemente, podemos concluir que, além do DNA terráqueo, os anômalos objetos possuem compostos extraterrestres que promovem a superdureza de seus ovos. Geralmente, a temperatura aumenta proporcionalmente com a pressão. Os ovos de SCP-3199 também têm vantagem com essa condição, que foi descoberta com as tentativas de destruí-los com calor. Durante esses experimentos, funcionários da Fundação puseram um ovo em uma câmara especial, que foi aquecida a uma taxa de 7 graus Celsius por minuto, ou 12,6 graus Fahrenheit por minuto. Depois de 9 minutos, um filhote de SCP-3199 nasceu do ovo e em 40 segundos atingiu a puberdade. Isso aconteceu por causa da alta temperatura. Enquanto os cientistas tentavam abortar o experimento, o recém-nascido deu à luz a mais 2 filhotes. Eu assumo que a temperatura foi um fator decisivo para os alienígenas terem escolhido a Irlanda para esses objetos. Esta ilha é quente o suficiente para que a reprodução ocorra, e ao mesmo tempo não é tão quente a ponto de se reproduzirem como os coelhos australianos. Por essas razões, os líderes da Fundação rejeitaram o uso de explosivos como método de destruição dos ovos, pois neste caso é muito provável que aceleraria a proliferação e crescimento ao invés de dizimar a espécie. De acordo com dados de 2017, 4 espécimes estavam sob contenção na Fundação. Haja vista a sua fertilidade, posso assumir que essa população já deve ter aumentado consideravelmente. Não importa em que ano você esteja vendo isto, eles estão se multiplicando. Os SCP-1399 ficam no setor 114, em uma câmara de contenção especialmente projetada para acomodar humanoides da classe Keter. As paredes da câmara são revestidas com uma camada de aço resistente à corrosão de 2 centímetros ou 0,8 polegadas de espessura. Esta proteção é necessária devido às características do ciclo reprodutivo do objeto. Quando os ovos são postos por um indivíduo, junto com ele sai sua placenta, uma substância vermelha que corrói qualquer metal até o ácido inoxidável comercial. Os objetos ficam encarcerados em subcâmeras de acrílico dentro da câmara principal, suspensas a 3 metros do piso. A até 2 metros ou 6,5 pés da parede da câmara principal, o espaço deve ficar vazio sem obstáculos, somente com ar. Isso serve como prevenção para preservar as paredes quando um ovo é posto. Em muitos destes casos, as subcâmaras colapsam, mas a placenta não se espalha mais do que 1,8 metros ou 6 pés. Depois, o objeto é imediatamente colocado em uma nova subcâmara. Tudo supervisionado por um operário armado no lado de fora. Eu quero ressaltar que os indivíduos SCP-3199 se utilizam de ácido não só para porem ovos, mas também para se alimentarem. E este é o maior perigo dessas criaturas. Elas fincam seus dentes na cavidade abdominal das pessoas e injetam uma substância ácida. Resulta na dissolução dos órgãos internos e do esqueleto. Os restos mortais são levados aos seus filhotes. Portanto, caso o confinamento seja violado, os guardas e pesquisadores devem imediatamente evacuar o setor 113 e o setor 114 é preenchido com água destilada e sedativos de classe A. As criaturas, ao verem qualquer líquido, enxergam-no como uma ameaça e então param de procriar por certo tempo. E os sedativos os mantêm dóceis. Por essas razões que no passado a câmara de SCP-3199 era preenchida com água e sedativos, que não garantiam completa segurança, pois os objetos ainda estavam matando pessoas. Os primeiros momentos das criaturas na Fundação foram os piores para seus funcionários. Na época, o time de captura Ômega 19, com 12 homens, estava em uma casa abandonada na Irlanda. 2 deles morreram durante a captura de uma das anômalas criaturas. 6 outros foram mortos voltando à Fundação quando a criatura pariu 2 filhotes.
Eu acho que tem alguma coisa escondida naquela casa. Eu pretendo viajar para a Irlanda no próximo mês e visitar o local. Você acha que seria seguro? Será que consigo sozinho ou teria que montar uma equipe? E o que você acha do SCP-3199? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Vejo você no próximo episódio.